Quando a gente fala de situações que envolvem a química do nosso corpo, falta, você tem baixa produção de serotonina e é por isso que você sente o que você sente e tal. Algumas pessoas podem estar pensando, falar, mas o meu problema é químico, o meu corpo não produz. Mesmo assim, a hipnose resolve situações assim. Como é que a hipnose enxerga as situações onde existe um desequilíbrio no corpo da pessoa? É muito importante, eu sempre falo sobre isso com muito cuidado, né? Para isso não cair na vala comum, né? Para as pessoas não tirarem isso que eu digo de fora de contexto e ficar como, tá dizendo que tudo é resolvido, né? Pílula mágica. A pílula mágica, né? O pó de pilim-pim-pim. Inclusive, quando eu faço e vendo para um cliente, eu digo claramente que se ele vem procurando uma varinha mágica, um pó de pilim-pim-pim, que ele não venha. Porque hipnose é entender e ressignificar aquilo que te incomoda e encarar de frente. É a pessoa que faz o processo, né? E partindo dessa mesma premissa, toda cura é uma autocura. Todo processo de cura é um processo de autocura. E o nosso corpo faz isso o tempo todo, né, Marcelo? Se a gente se você fizer um arranhão no seu braço, por exemplo, você não precisa ficar olhando para ele cicatrizar, né? Naturalmente ele vai cicatrizar. Dependendo do jeito que você cortar, pode ser que ele fique uma marca, pode ser que ele não se recupere ao ponto suficiente de ficar intacto como estava antes. Mas ele vai se recuperar da melhor forma que ele puder. O grande problema é que as sensações e emoções negativas que tem no nosso subconsciente, elas drenam a nossa capacidade natural de autocura, de se manter saudáveis ou de se recuperar da melhor forma. Então, usando a mesma analogia do arranhão no braço, é como se as sensações e emoções negativas fosse você com o braço arranhado tentando cutucar, todo dia tirar a casquinha. O que vai acontecer se você tentar tirar a casquinha desse arranhão todos os dias, durante semanas, meses e anos? Essa infecção, além de não cicatrizar, ela vai aumentar, pode virar uma infecção, você pode perder o braço no longo prazo se fizer isso. E é isso que as sensações e emoções negativas fazem com o nosso corpo. Elas drenam a capacidade natural de autocura. Então, a hipnose, a hipnoterapia, assim como outras linhas do estudo da medicina, da mente humana, né, dessa relação entre mente e corpo, entende que toda e qualquer doença é fruto do desequilíbrio entre mente e corpo. Certo? Que o corpo não para de produzir uma vitamina, ou uma substância, ou um elemento químico porque ela é incapaz. Né? A gente tende a considerar e julgar o nosso corpo como sendo burro. Mas normalmente eu costumo dizer que quando a gente trata o nosso corpo como sendo burro, ele vira pra gente e diz assim, burro é você. É ou não é? Porque é igual você tentou falar agora, você explicou agora. Tô tentando emagrecer, mas o corpo tá dizendo assim, ó, coitado. Né? Enquanto ele não olhar para a razão pela qual eu tô tendo que guardar caloria, a razão pela qual eu tô tendo essa reação aqui no meu corpo, né? Ou essa diminuição na queima calórica e assim por diante, fica 5 contra 95, né? Então, entender isso é entender o porquê é que essa sensação está cutucando essa ferida. Por que é que isso está acontecendo? E normalmente, quando você trata as questões emocionais, isso não significa que tudo vai voltar da forma como você nasceu, né? Não é um hard reset no seu sistema. Mas você vai desinstalar, né, nessa mesma lógica, os programas que não são interessantes, as sensações e emoções que não fazem mais sentido ou que não deveriam estar ali, para que o seu corpo, a partir dali, funcione da melhor forma que ele puder. Né? A partir da nova condição que ele tem, sem ter mais ninguém atrapalhando ele, sem ter as emoções dizendo assim, não dá pra funcionar assim, não dá pra funcionar assim, não dá pra funcionar assim. Então, a importância de olhar para essas emoções é simplesmente permitir que o nosso corpo se restabeleça. E aí, às vezes acontece, né? Aliás, muitas vezes acontece depois de um tratamento para uma pessoa que tá uma diabetes, por exemplo, com uma gastrite. Gastrite é a hiperprodução de suco gástrico. Agora, por que é que o corpo entendeu que ele precisa produzir mais suco gástrico do que realmente precisa? É aleatório isso? É para o ímpar no nosso subconsciente, no nosso corpo? Né? A gente pode levar para o genético, para a genética, mas ainda assim a gente vai estar levando para o externo, né? Dizendo assim, o problema é o gene, o problema é o bendito DNA, o problema é os meus pais, né? O problema será o que quer que seja. Enquanto a gente não olhar para dentro e saber a nossa parte que nos cabe, né? Saber o que o nosso corpo pode fazer a plenos pulmões quando está livre dessas emoções negativas, é aí sim que a gente vai conseguir entender o que de fato pode ser restabelecido e o que não pode, né? Existem alterações orgânicas, emocionais, existem alterações que por conta do emocional geram mudanças orgânicas que possam ser irreversíveis. Sim, pode ser. Pode ser que eu tenha ficado tantos anos com essa gastrite nervosa, com essa irritação,
que o corpo já não sabe mais voltar ao estado normal. Saiu daquele coeficiente elástico e rompeu, né? Não consegue mais voltar ao modo original ali. Mas pode ser que tratando ele volte. Então, como eu não sei isso, né, e eu também não sou bezedeiro ou nada disso, eu trato partindo dessa premissa, que mente e corpo estão amplamente ligados, que quando a gente tira a razão pela qual aquele sintoma está sendo trazido, o sintoma tende a desaparecer, se ele tiver relação com essa questão emocional, para que daí o corpo possa funcionar da melhor forma possível. Se ele não funcionar, independente disso, a pessoa vai poder viver de uma forma mais leve, mais livre, mais tranquila e mais em paz. O importante para pontuar, porque eu gosto de sempre ter muito critério com isso, é não colocar isso no hipnose e hipnoterapia cura tudo e todos de todos os problemas. Como eu disse, tem questões que possam ter alterações prévias na formação ou mesmo, né, ao longo da vida que não sejam reversíveis. E eu nunca digo isso para o meu cliente, né, porque isso é brincar com a esperança dele. Isso é muito importante. Mas sim, muitos casos como o meu, de gastrite, tomava remédio a vida inteira, a pessoa deixa de tomar. Pessoas que tomavam antialérgicos diariamente deixam de tomar antialérgicos. Questões que são consideradas físicas ou até mesmo impossíveis de voltar àquele estado original, e elas voltam.